Ô glória! A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Márcio. Estamos hoje mais um dia, terceiro dia da maratona Plano Anual de Leitura da Bíblia. Hoje nós estamos lendo a partir do capítulo 8 do livro de Gênesis. Vamos lá? Deus lembrou então de Noé e de todos os animais selvagens, de todos os rebanhos domésticos e de todas as criaturas que estavam com ele na grande embarcação. Enviou um forte vento sobre a terra e as águas começaram a abaixar. Fecharam-se as fontes do abismo e as comportas do céu, e a chuva foi detida no céu. As águas pouco a pouco se retiraram da terra. Ao fim de 150 dias, as águas haviam diminuído. E no 17º dia do 7º mês, a arca encalhou sobre as montanhas de Ararat. As águas continuaram escoando até o 10º mês. E no primeiro dia do 10º mês surgiram os topos das montanhas. No final de 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já estivesse a descoberto. Noé soltou um corvo, todavia esse ficou voando ao redor. Depois soltou uma pomba a fim de saber se as águas já haviam diminuído sobre a superfície da terra. Mas a pomba deu voltas e não encontrou lugar onde pousar os pés, porquanto a terra ainda estava coberta de água. E por esse motivo voltou para a arca. Então Noé estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e abrigou-a novamente dentro da arca. Noé aguardou mais 7 dias. E soltou outra vez a pomba. Ao entardecer, quando a pomba retornou para ele, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Assim Noé ficou sabendo que as águas tinham escoado da superfície da terra. Ele esperou ainda mais 7 dias e novamente soltou a pomba, que não mais voltou para Noé. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas que inundavam a terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava bem seca. Então ordenou Deus a Noé: sai da tua arca, tu e tua esposa, teus filhos e as esposas de teus filhos contigo, todos os animais que estão contigo, todas as criaturas, as aves, os grandes animais e os pequenos, todos que se movem rente ao solo, faze-os deixar a arca contigo, que pululem sobre a face da terra, sejam fecundos e multipliquem-se sobre toda a terra. Assim, Noé e sua mulher saíram da embarcação, junto com seus filhos e suas noras. Da mesma maneira saíram todos os animais e as aves, em grupos de acordo com suas espécies. Noé constrói um altar a Deus. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves, todos puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto seu íntimo é completamente inclinado para o mal desde o nascimento. E nunca mais destruirei todos os seres nos quais há o fôlego da vida, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão seus ciclos naturais. Deus abençoou Noé. Capítulo 9. Deus abençoou Noé e seus filhos e determinou-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Sede o medo e o pavor de todos os animais da terra e de todas as aves do céu, como de tudo o que se move na terra, e todos os peixes do mar, eles são entregues em vossas mãos. Tudo o que se move e possui vida vos servirá de alimento. Tudo isso eu vos dou, como vos dei a verdura das plantas. Mas não comereis a carne com sua alma, isto é, o sangue. Certamente pedirei contas do sangue de cada um de vós. Pedirei contas a todos os animais e ao homem, a cada indivíduo requererei contas da vida do seu próximo.
Quem derramar o sangue do ser humano, pelo próprio homem seu sangue será derramado. Porquanto a imagem de Deus foi a humanidade criada. Quanto a vós, sede fecundos, multiplicai-vos e povoai a terra, e dominai-a. Então declarou Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: Eis que estabeleço minha aliança convosco e com os vossos descendentes depois de vós, e com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais, todas as feras, todas as criaturas que saíram da arca convosco, todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Tudo que existe nunca mais será destruído pelas águas do dilúvio. Não haverá mais outro dilúvio para devastar a terra. E Deus afirmou: Eis o sinal da aliança que instituo entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco para todas as gerações futuras. Colocarei o meu arco nas nuvens, e ele se tornará um sinal fulgurante da aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra e o arco surgir por entre as nuvens, eu me lembrarei da aliança que há entre mim e vós, e todos os seres vivos de toda a carne. E as águas nunca mais se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Quando o arco estiver na nuvem, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna que há entre Deus e os seres vivos de todas as espécies que vivem sobre a face da terra. E concluindo, asseverou Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e toda forma de vida que existe sobre a face da terra. A caminhada de Noé e seus filhos. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é pai de Canaã. Esses três foram filhos de Noé. E a partir deles se fez o povoamento de toda a terra. Noé era cultivador e foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho que havia feito, embriagou-se e ficou dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, notou que seu pai estava nu e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, levantaram-na sobre os próprios ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou da sua embriaguez, soube do que Cã, seu filho mais jovem, havia feito. Então esbravejou Noé: Maldito seja Canaã, escravo de escravos será para seus irmãos. E acrescentou: Bendito seja o Senhor e Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Que Deus amplie o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos. Toda a duração da vida de Noé foi de 950 anos. Depois morreu. A origem dos povos e nações. Capítulo 10 de Gênesis. Eis a descendência de Sem, Cã e Jafé. Filhos de Noé, os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Os jafetitas, estes foram os descendentes de Jafé: Gome, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Esses foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togarma. Esses foram os filhos de Javã: Elisa, Tarsis, Quitim e Dodanim. Deles descenderam os povos marítimos, os quais se dividiram em seu território conforme sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações. Os camitas, esses foram descendentes de Cã: Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Esses foram os filhos de Cuxi: Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabetecá. Esses foram os filhos de Ramá: Sabá e Deda. Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais audaz e corajoso dos caçadores diante do Senhor, e por esse motivo, auditado, valente como Nimrod. No início, seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, nas terras da Babilônia. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote e Cala, e Rezém, que fica entre Nínive e Cala, a grande cidade. Misraim deu origem aos Luditas, Anamitas, Leabitas, Naftuítas, Patruzitas, Casluítas, dos quais descenderam os filisteus, e os Cafitoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, os Sidônios, os primeiros e os Hititas. Também deu origem aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus,
aos zenareus e aos amateus, e mais tarde se espalharam as famílias dos cananeus. E os limites das terras de Canaã estendiam desde Sidom, indo até Gerar, e chegavam a Gaza, e de lá prosseguiam até Sodoma e Gomorra, Adimá e Zeboim, até Lasa. São esses os povos, culturas que descenderam de Cã, conforme seus grupos familiares e línguas e seus territórios e nações. Os semitas, uma descendência, nasceu de semelhante modo a Sem, pai de todos os filhos de Eber, e irmão mais velho de Jafé. Esses foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Esses foram os descendentes de Arã: Uz, Hu, Jeter e Meseque. Arfaxade gerou Cainã, e Cainã gerou Salá, que gerou Eber. Eber deu origem a 2 filhos, um deles se chamou Peleg, porquanto em sua época a terra foi dividida. Seu irmão recebeu o nome de Joquitã. Joquitã gerou a Almodá, Salef, Hazar-Mavé e Gerá. Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Havilá e Jobabe, todos esses descenderam de Joquitã. E habitavam uma região que se estendia desde Messa até Cefar, nas colinas ao leste. São esses os filhos de Sem, segundo seus clãs e línguas, em suas terras, culturas e nações. São esses os grupos familiares dos filhos de Noé, de acordo com suas gerações, divididos em suas nações e culturas, em conformidade com a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram por toda a terra depois do dilúvio. Amém? Então fica aqui a leitura de hoje. Capítulo 8, 9, 10. Para a nossa maratona. Continuando amanhã, a partir do capítulo 11. Eu acredito que em cada leitura da Bíblia, o Senhor vai revelando algo novo na sua palavra. A palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. E cada dia que você lê, por mais que você leia nomes, também há significado. Tudo que está na Bíblia existe um significado. Existe um porquê e um pra quê. Vem comigo lendo a Bíblia no plano anual 2024, a leitura da Bíblia. Vem comigo porque Deus tem algo novo para nos revelar. Que Deus te abençoe. Até amanhã na próxima leitura.